Então, galera, estamos aqui nós três, aqui juntos, os três mosqueteiros. A gente vai fazer um grande encontro, a gente vai cantar, né, Bia? Isso, hoje a gente vai cantar Dia Branco. Kleber Zé Ramalho, eu sou o Geraldo Azevedo. Estamos aqui hoje para fazer um vídeo comentando os comentários, né? Esses comentários maravilhosos que a gente recebe aqui no nosso canal. É coisa boa, coisa ruim, gente xingando, gente elogiando, é normal. Um dia normal na internet, né? As pessoas te xingando por absolutamente nada. Será que o seu comentário está aqui? Será que você merece uma menção honrosa nossa? Tem alguns que não merecem, eu não botei. Eu falei, não, eu vou ler isso, gente. Não, o resto da humanidade não precisa ler esse tipo de coisa. Então vamos ver uma amostra aí sobre o que a gente selecionou para vocês. Gente, você pode começar se inscrevendo no canal e deixando um comentário aqui para que a gente possa ler numa outra ocasião, inclusive. E você também pode nos apoiar lá no apoia-se/historiante. A partir de R$4 você já pode ser um apoiador e ter conteúdo exclusivo e sorteio de livro. Enfim, um monte de benefício para quem é assinante Plus do nosso canal. E você também pode assinar o sininho, porque toda vez que tiver atualização do canal, você vai receber notificação no seu celular e você não precisa ficar conferindo toda hora se a gente tem ou não vídeo novo, mas sempre tem. Você que odeia a gente pode ir lá sinalizar também, porque quando eu chegar lá, esse comunista, deixa eu xingar eles e dar um dislike. Dizem que amor e ódio caminham lado a lado, né? Então assine isso. Você também. E você que gosta de vir xingar, a gente assina, porque a gente sempre tá sendo muito comunista, falando aqui de Marx, essas coisas, aí você pode ficar toda hora xingando. Mostre pros seus amigos haters pra eles assistirem também e dar mais engajamento. Bom, a gente tá aqui pra conversar um pouquinho sobre os comentários que a gente recebeu, né, minha gente? Eu sei que vocês têm seus haters e seus lovers, né, aqui no YouTube, e a cada vídeo que a gente posta é uma novidade maravilhosa e uma coisa muito bacana. Só para deixar claro, antes da gente começar aqui, eu só queria dizer que a gente gosta muito de receber comentários de vocês, tá? A gente não tá reclamando, não, a gente adora. E é por isso que a gente tá aqui fazendo esse vídeo, para comentar esses comentários. Eu recebi um monte de elogio, e eu não vou ler todos, porque a maioria é de amigas minhas que eu já agradeci pessoalmente. Isso não quer dizer que tem que parar de me elogiar, porque eu gosto, pode elogiar mais vezes. Mas eu também recebi comentários de ofensa, eu vou ler só alguns. Naquele meu vídeo que eu fiz sobre comunista de iPhone, eu acho que eu bati recorde de comentários. Eu bati recorde de comentários. E aí teve um que o nome é Eric, ele comentou: o final do capitalismo e comunismo, 3 pontos. Toda a riqueza do mundo será repassada a todos. Entretanto, só os seguidores das regras deles, hoje apenas 2% da população mundial tem muita grana. Marx mencionou essas coisas. Embora eu não goste deles, o coroa é brilhante nesta análise, ao meu ver. Isso que ele está falando é sobre acúmulo de bens. E realmente Marx fala sobre isso, sobre como o sistema capitalista ele gera essa desigualdade social que é gritante, que o acúmulo de recursos ele acaba ficando na mão de uma minoria. Tanto que no Brasil, se eu não me engano, a gente tem 3 bilionários que são donos de grandes riquezas e uma grande parte da população que não tem nem acesso a um salário mínimo. Isso é fruto da desigualdade. Enfim, o comentário dele foi meio perdido, mas fala sobre essa desigualdade material que Marx reforça nos livros. E não é só Marx que fala disso, gente. Isso não é uma coisa só marxista. Assim, a grande maioria dos sociólogos compreendem que a sociedade ela é desigual, inclusive materialmente. Isso não é coisa de comunista. Não, tem até os direitistas que sabem que a realidade funciona assim, que nós somos desiguais. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer da seguinte forma, aqui para não explodir a cabeça. Para as pessoas que fizeram um comentário tal, fazendo perguntas, eu vou dizer o nome da pessoa. Para quem aqui só xingou, eu não vou dar biscoito, não. Eu vou só fazer o comentário e nada de biscoito. Aqui não é biscoito grátis, não. Ok. Aí eu vou fazer o comentário aqui de Renato Pereira, que foi no vídeo sobre vassalos e suzeranos, que ele fez a seguinte pergunta. Tem uma dúvida. Quem eram esses vassalos? Que tipo de nobres eram? E por incrível que pareça, quando fala de vassalos na Idade Média, realmente tem confusão. Acho que o professor Pablo também vê que muita gente confunde muitas vezes esse vassalo
com o camponês, aquela pessoa que não tinha condições nenhuma de viver, tinha que arrendar uma terrinha ali com o senhor feudal, mas ele não era vassalo. O vassalo era o senhor feudal, era o dono da terra, e ele fazia todo aquele juramento de fidelidade com o suzerano, e o suzerano era o rei, era ele, o rei que detinha, digamos, o poder de Deus na terra, ele era o senhor, e ele tinha essa condição de fazer esse juramento, sendo suzerano, sendo nobre suzerano, com um vassalo. Só que esse vassalo era uma pessoa de bens, que tinha terra, que conseguia mobilizar até mesmo uma força bélica para quando o rei precisasse, ele também deslocar esses homens. Mas o vassalo não era o camponês, não era aquela pessoa que lavrava a terra. O vassalo era uma pessoa que tinha posses e que fazia o juramento para o suzerano, e o suzerano era alguém superior, um rei. O pessoal confunde ser servo com ser vassalo, né? São duas coisas bem distintas. Bom, eu vou falar aqui um comentário que me jogaram aqui no meu vídeo sobre Death Note e a filosofia. O Diego Antero, eu vou falar o nome dele, escreveu aqui: bandido bom é bandido morto, não existe estuprador. Ai, meu Deus do céu. A minha. Ô querido, direitos meu humanos jovem, para humanos direitos. Para humanos direitos. Meu jovem, a questão é pura e simples. Qual é a finalidade do sistema prisional nas sociedades contemporâneas? A finalidade do sistema prisional nas sociedades contemporâneas não é aquilo que era feito no século XVII, no século XVIII. As execuções públicas, o enforcamento em praça pública com participação em massa da grande população da cidade, que ia acompanhar o trajeto. Inclusive, o Foucault, né, no livro Vigiar e Punir, ele mostra um pouco sobre como era essa coisa da execução pública, né? O cara sendo conduzido no meio da população para ser executado na praça pública, num evento onde todo mundo ia ver o cara morrer. Isso não é mais praticado na sociedade contemporânea, tá? E a questão não é se o estuprador é mais estuprador ou menos estuprador. Existe um código penal que o conduz a determinada pena e ele irá cumprir ela. E é assim que funciona. Quando você fala sobre isso em relação ao vídeo de Death Note, eu acho que ele é um dos caras que idolatra o Kira. Não sei se vocês já viram Death Note, meus queridos amigos. Já, maravilhoso. Death Note, os caras acabam idolatrando o Kira, que tem a grande ideia de matar os bandidos, porque eles merecem morrer, porque eles são bandidos, fazendo a limpeza moral, vamos dizer assim. Só que isso primeiro, um pezinho para o fascismo. Segundo, isso no nosso contexto contemporâneo é uma das coisas mais atrozes que podem ser feitas, tá? Até o cara mais deplorável, até ele tem direito a um tratamento humano, digno, né? Então, pelo amor de Deus, não idolatre o Kira, tá invertendo a posição dos personagens no anime. Tem uma coisa que me faz refletir nesse anime, no Death Note, que é o seguinte: ele começa pensando que é o novo Batman e que ele vai salvar o mundo de todo mal, ele vai matar todos os bandidos, e um mundo sem bandidos é um mundo perfeito. E aí ele começa a anotar no caderninho o nome de todo mundo que ele quer que morra, né? Segundo a moral que ele tem do que é certo e o que é errado. E aí ele começa a matar todo mundo. E aí chega um momento que ele tá matando todo mundo, e aí você para e pensa: calma aí, se ele tá matando todo mundo, ele também é assassino. Ele também merece morrer, né? Ou seja, vamos refletir sobre isso, sabe? Essa sua sede por vingança, esse seu sadismo, porque pela morte da pessoa que está cometendo erros, às vezes quer dizer mais sobre você do que a pessoa que está errada. A gente tem que pensar um pouco sobre isso, sobre essa cultura de violência. Sim, e a conexão principal desse anime é com a obra Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Então, em Crime e Castigo, o nosso personagem principal ele vai chegar nesse dilema. Por que ele se sentia superior, ele se sentia, sabe, e matar era uma coisa que para ele era algo necessário. Aquela pessoa merecia morrer e ele merecia matá-la, né? Então, existe uma paródia aí de Death Note com o Crime e Castigo, que é um livraço maravilhoso. Eu sugiro que você
Deixa eu ver o nomezinho dele aqui. Querido Diego Antero, que mandou esse comentário tem uma semana. Leia Crime e Castigo, às vezes pode clarear um pouquinho aí suas ideias. Eu tenho esse livro e nunca li, você acredita? Aquilo. Leia, clássico. Eu tenho também. Esse mesmo, Clebão. Minha vez agora, né? Peraí. Muito bom. Teve um comentário que eu gostei muito, que foi no meu vídeo sobre Hobbes e Rei Leão, que eu falo sobre absolutismo. E aí o nome da pessoa que comentou é Gandalf o Branco. Ele fala: acho muito massa esses panos de fundo por trás dos clássicos. Infância é torcer pelo Simba e as leoas. Maturidade é quando começamos a pensar por que as hienas e Scar excluídos da casa grande, da pedra, do rei, e problematizamos. Então, Gandalf, eu concordo. Eu revejo os clássicos que eu amava muito quando eu era criança. Eu era louca por filmes de animação infantil e tal. E aí a gente vai revendo e começa a problematizar tanta coisa. E a cabeça vai fazendo assim, ó. E Rei Leão é exatamente isso. Você começa a se identificar um pouco com... A gente começa a se identificar com o Scar, por exemplo. Scar tá querendo depor um governo absolutista. Por que a gente tem que obedecer um rei apenas, regras que ele impõe e pronto? Por que a gente não pode questionar isso? É claro que Scar era um grande fascista, mas ele tinha uma dúvida ali que talvez muitos outros também tivessem. Mas o Scar é fascista, vamos com calma. Bem, falando de fascismo, teve um comentário no vídeo meu sobre o milagre econômico lá no período da ditadura militar. A dita pessoa comentou o seguinte: não vou dar biscoito aqui para ele não, só vou comentar, vou dizer o comentário dele. Manda. Ditadura é o que vivemos desde o fim do governo militar. Deixe de mentir, comunista! Gente! Eu tenho um pouco de inveja de quem vive nessa realidade paralela, assim. Eu acho que ele vive num mundo assim, tipo um mundo paralelo, porque se fosse ditadura militar, ele não tinha muitas vezes nem direito de comentar, alguma coisa assim. Ele poderia ser preso. Ele não teria voz para falar, ele teria que ficar calado. Depois de falar comunista, achando que tá xingando, tá elogiando, gostei, comunista, sou comunista. Só faltou aqui botar leninista também, porque comunismo só não dá, tem várias vertentes. Mas, só para completar aqui a ideia dele, eu acho que ele não gostou, para falar do milagre econômico, porque o milagre econômico quebrou o Brasil financeiramente, a verdade é essa. Teve uma expansão, tal, cresceu a economia, mas foi tudo uma bolha. Quando a bolha estourou, a dívida externa estava lá em cima, tivemos um período de hiperinflação que foi só resolvido literalmente no plano real. Foram praticamente 2 décadas perdidas, 1 década e meia perdida, com dívida externa, hiperinflação. O nível de distanciamento social entre pobres e ricos só aumentou durante o período do milagre econômico, porque o salário não acompanhou o crescimento econômico. E depois da redemocratização, que nós passamos a ter direito a eleger presidentes, e conseguimos, através de eleições de presidentes, colocarmos pessoas que conseguissem resolver problemas econômicos que foram gerados pela ditadura militar, isso é uma grande conquista. Eu acho que ele inverteu aquilo. Ele é para dizer, ditadura era o que vivemos desde o fim do governo Jango. Mas aqui ele inverteu aqui as coisas e ficou um baléu de gato. Enfim. Somos comunistas. Meu Deus do céu. Eu também acho que me chamar de comunista não é ofensa. Deixa eu esclarecer só, gente. Chamar a gente de comunista não é ofensa. Eu me esforcei muito para chegar até aqui e ser reconhecida como comunista. Então, obrigada. Vamos aqui. Eu tô com um comentário. Eu vou pegar um vídeo aqui meu. O racismo e a dívida histórica. Primeiro um comentário que é mais um elogio aqui. Eu não sei se é elogio ou se é uma ironia, né? A Cristiane Oliveira falou: gente, que aula é essa? E uma carinha sorrindo.
Se for um elogio, muito obrigado, tá? Já o Ronaldo Violinista, um grande abraço para você, onde você estiver. Ele escreveu o seguinte: e o branco que nasceu pobre na favela, que nem eu? Não existe dívida com os negros, existe dívida com os brasileiros. O Estado brasileiro, com a vinda desse lixo que é a República, só governou por interesse próprio e jamais pensou no povo brasileiro. Nós temos alguns problemas aqui conceituais, tá? Primeiro, ele chama de lixo a República. Eu não vou questionar como a República aconteceu em nosso país, porque ela foi fruto de um golpe militar. Esse golpe militar destituiu a monarquia. Agora, em que mundo ele acha que durante a monarquia os pobres eles eram respeitados e tinham mais cuidado por parte do governo? A outra coisa está ligada ao seguinte: jovem, não é porque você nasceu branco na favela que você corresponde à regra dentro da lógica da dinâmica social brasileira. Pega os números dos moradores, dos habitantes das áreas periféricas em nosso país e constate que boa parte, de 70% a 80% dessas pessoas que moram nessas áreas periféricas são pessoas pretas e pardas. E só para deixar claro, a dívida que nós temos com a escravidão, ela é tão profunda, mas tão profunda, que o estrago que a escravidão causou para as comunidades negras em nosso país, ela é sentida até hoje não apenas na questão financeira, não somente na questão financeira, mas também na questão ideológica, na questão cultural, na questão de dominação sobre os corpos negros. Então, assim, pensa o seguinte: você, branquinho aí, nasceu pobre, beleza. Você tem acesso, por exemplo, a uma série de benefícios que o governo lhe proporciona. Mas imagina nascer preto na favela. O quanto é difícil para essa pessoa conseguir trafegar dentro de uma sociedade extremamente racista, desigual, que lhe coloca sempre como bandido, como ladrão, como a prostituta, como aquela pessoa que precisa ser excluída. Pensa um pouquinho sobre isso, reflita sobre isso, tá? Um abraço aí, meu querido Ronaldo Violinista. E é aquela coisa, por mais que nós sejamos brancos e pobres, eu tô me incluindo porque sou, a gente nunca vai sofrer racismo. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A gente não tem, por exemplo, o segurança da loja me perseguindo quando eu entro nela. Isso nunca me aconteceu. No entanto, minhas amigas negras, inclusive amigas negras que são ricas, elas já passaram por isso. E não passamos por situações de humilhação e vexame em público por sermos negros. Não sofri bullying na escola por ser negra. Enfim, são vários processos aí que a gente, apesar de ser pobre e ter as nossas limitações, a gente não passa. Porque tem pessoa que além de ter os problemas que a gente tem, eles ainda passam pelo racismo. Então, calma. Calma, você é oprimido, mas calma. E entender, cara, essa pessoa faz parte de uma coisa muito maior. A escravidão é uma coisa que está entranhada nas nossas relações sociais. Nossas relações de trabalho são relações baseadas na dominação que existia aqui do processo escravocrata. Então, tem uma coisa que a gente não vai conseguir extirpar tão cedo, são as raízes escravocratas da nossa sociedade. Então, bicho, calma, vamos pensar. É estrutural. Quando a gente está falando de sociedade e análise sociológica, a gente está falando de estrutura. A estrutura social brasileira, ela é escravocrata, porque a gente construiu uma nação, construiu um país dentro de uma lógica escravocrata. Então a gente sempre vai ter... isso eu não estou dizendo que é certo e que eu concordo com isso. Isso eu estou dizendo que existe. As pessoas negras são subjugadas por causa dessa dívida histórica que temos. É isso que eu estou falando. Isso é dívida histórica. Perceber que as pessoas negras ainda são subjugadas e tratadas de maneira desigual por causa da escravidão que foi há 500 anos atrás. Menos de 200. Cento e poucos anos. Então você tem que pensar o seguinte: 140 anos que acabou a escravidão. 132 anos. 140 anos que acabou a escravidão. Então pensa comigo, 140 anos atrás, a minha avó, provavelmente branca, não passou pelos mesmos problemas que a avó preta de uma amiga minha. Tipo, provavelmente a bisavó de uma amiga minha foi escravizada, a minha não. Então, vamos botar a mãozinha na consciência. Bota a mão na consciência um minutinho.
É só para completar essa fala. Você também pode ler o livro A Oligarquia Brasileira, do professor Fábio Condé Comparato, que é lançado até por uma editora parceira do historiante, a editora Contracorrente, que nesse livro, A Oligarquia Brasileira, ela fala exatamente da formação da oligarquia no período colonial até os dias atuais. E no período colonial você já vê esse distanciamento. E quando chega no período imperial, no período monárquico, é que essa oligarquia ela consegue se consolidar de uma forma que fica muitas situações dessa oligarquia acabam se enraizando dentro da sociedade até dentro do período republicano. Ou seja, no período monárquico nós não temos uma proximidade de pobres e ricos, não. Nós temos um fortalecimento oligárquico no Brasil que consegue utilizar toda a estrutura militar, já que no final do período monárquico nós temos um exército que começa a se fortalecer devido à Guerra do Paraguai. Temos uma oligarquia que se apoia dentro do poder judiciário para também conseguir distanciar dos mais pobres, ou seja, dentro da monarquia nós tivemos um fortalecimento da oligarquia, ou seja, um fortalecimento dos mais poderosos e não dos mais pobres. Claro. Essa coisa da monarquia como o espaço idílico onde as coisas eram muito melhores foi muito construído nos últimos anos, viu? Esse movimento extrema-direita monárquico que surgiu em algumas manifestações de rua, eles é quem trazem essa coisa utópica sobre uma monarquia extremamente maravilhosa, enfim. Eu vou tirar do mesmo vídeo que eu comentei, que foi o do Rei Leão do Hobbes, que um menino comentou, e eu fiquei muito emocionada, porque eu não costumo ser elogiada na internet. Foi o Fred Andrade. Ele comentou: nossa, achei genial. Sou estudante de licenciatura em filosofia e é assim que eu quero dar aula no futuro. Façam mais vídeos assim, relacionando livros, filmes com temas filosóficos. Amei muito. Ah, que amor! Muito fofo, muito fofo. Eu tirei print e mandei para todos os meus amigos. Eu amei. Mas a gente vai fazer sim. Eu ainda não fiz mais vídeos falando de filme e série porque eu sou preguiçosa. Mas vai dar certo. Bem, tem aqui no vídeo aqui, Movimento Protestante no Brasil. Esse comentário aqui. A delícia. Não vou comentar o nome do cidadão, mas ele comenta o seguinte. Lá vai. Vocês protestantes foram criados através de um livro que Martinho Lutero protestou sobre as leis da Igreja Católica Apostólica Romana 2020. Ai, eu tô muito confusa! Não, fica melhor depois. Aí eu vou pular algum trechinho aqui, porque ele fez um textão assim totalmente insano. Existe um protestante no corpo incorrupto? Pergunta. A NASA investigou os santos incorruptos da Igreja Católica Apostólica Romana e comprovou a veracidade dos fatos e detalhes na NASA existente em muitos ateus. Uau! Vou pular mais outro trecho aqui porque é textão. Vamos lá, cadê? Você pode adorar o fundador da sua igreja? Lógico, eu adoro Karl Marx. Vamos lá. Aí continua aqui, chega aqui, vou pular muito aqui, coisa porque foi um texto imenso. Um dos integrantes de Napoleão Bonaparte disse para ele: meu senhor, nós nos estamos preparando para adorar o Senhor, pode fundar uma religião que nós vamos sempre seguir. Uau! Viva! Aí depois disso... Que coisa incrível, eu achei incrível. Eu vou imprimir. Próximo candidato, ele vai ser próximo candidato a deputado aí pelo PSL. E é tudo caixa alta, ou seja, tava gritando aqui no desespero. Em caps lock. A gente precisa imprimir esse tipo de coisa. Não, eu vou fazer meu cenário aqui em Brasília com os comentários, assim, botar aqui no fundo. É uma boa. Bom, eu vou fazer o meu último aqui, a menção honrosa aqui é o Alan Henrique, mandou um comentário lá no vídeo sobre o impeachment de Collor. Impeachment já, Collor é Jovem República,
ele colocou: um povo que não conhece a sua história tende a repetir os erros do passado. Muito bom, professor Pablo. Eu agradeço o elogio e, de fato, concordo com você. Se a gente desconhece o nosso passado, a gente tende não a repetir os erros, mas a cometer erros tão absurdos e tão sem sentido quanto o que nós fizemos no passado, né? Porque cada momento histórico é um momento histórico diferente, distinto. Os agentes históricos são distintos, a história não se repete. Ela só se repete como farsa, né? Como diria o Marx. Mas tendemos a cometer erros tão absurdos quanto o que nós cometemos há alguns anos atrás. Um dos erros foi eleger um cara sem qualquer, habilidade para exercer o cargo que ele poderia exercer, que era o cargo de presidente do nosso país. Ok, gente. Nenhuma habilidade para nada. Nenhuma habilidade nem para ser humano. Nada, né? Nada. Ele não sabe fazer como é o nome que ele faz? Agachamento assim? Flexão com o pescoço. Ele não sabe fazer nada. Nada. Bem assim. Ok, jovens, chegamos ao final desse nosso vídeo e eu queria deixar um recado para vocês. Se você está assistindo a gente e não é inscrito nesse canal, faz o que, Kleber? Você vai, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as novidades, para quando a gente postar vídeo, vocês irem lá elogiar, xingar, compartilhar com seus amigos lá no WhatsApp, nas suas redes sociais, para também seus amigos na Deep Web. Lá xingar. Para ir lá xingar a gente, pode chamar a gente de comunista. Joga no grupo dos seus amigos anarcocapitalistas. Tinha lá um anarcocapitalista lá com comentário lá também, mas enfim, Papai Noel existe e assim caminha a humanidade. Valeu, galera. Então vamos dar um tchauzinho aí. Tchau! Beijo, até a próxima. Coração assim, ó.